Olhe para as pás de um ventilador em movimento. Quando nós vemos um ventilador numa alta velocidade, a gente não é capaz de identificar as pás que estão ali, embora você saiba que elas estejam ali. O efeito Zeno, vulgarmente falando, efeito Zenão, resumindo, ele é aquilo que a nossa consciência consegue produzir na manutenção do átomo, da energia que está à nossa volta. Ou seja, toda a energia ela responde a um estado de consciência. É aquilo que eu chamo da perfeição de Shakti, em que o masculino é Shiva, e o feminino é Shakti. A matéria toda em suas maiores variações, até mesmo a matéria sutil, refinada, digamos na divisa entre o mundo espiritual e ainda o material. Essa junção da consciência, cada vez que se eleva mais, ela é capaz de criar e determinar mais a realidade que está à volta. Então, quando eu pego um ventilador desligado da tomada, eu olho, eu analiso, e é por isso que aqui no curso a gente está fazendo essa coisa de estudar passo a passo as nuances da lei da vibração, da lei da atração, essa lei vibratória que carregamos dentro de nós. E é interessante que as pás estando em movimento, você não determina aonde ela está, pois ela vira uma coisa só. E assim é a nossa vida. Nós pensamos muito, sentimos muitas coisas, mas não entendemos que quando olhamos para ela, é essa coisa estática, que num movimento muito alto, ela cria uma forma. E assim nós não conseguimos definir qual daquelas pás é. E ainda que nós possamos pintar cada uma de uma cor, elas girando em alta velocidade, elas irão somente determinar uma cor. Então as diferenças ficam iguais em torno quando a vida é acelerada. O processo de aceitar é um processo delicado, pois nós não compreendemos o tanto que nós aprendemos na vida a ter essa rejeição. E essa rejeição começa com os aspectos negativos, com as coisas ruins da vida. Mas aí, ao longo do tempo, a gente começa também a usar isso para se afastar de certas coisas que nos causem, vamos dizer assim, aquilo que chamamos de provocar esse círculo inconsciente que existe dentro de nós, Nós fizemos isso num vídeo, nós falamos sobre isso num vídeo passado, e a pessoa está assim, ela não entende o nível de procrastinação ao qual nos submetemos. Então a gente se prepara para uma sexta-feira, para um feriado, a gente se prepara para de tarde descansar, então a gente quer, de certa forma, parar. Mas a gente não compreende o tanto que a gente pode ser útil, o tanto que a gente pode fazer enquanto ainda a gente deseja e se determina a atingir um ideal, a atingir um objetivo. Nessa escola de poder da vida, em que a gente vai definindo situações, a gente vai chegando a conclusões do tipo, quais são suas forças mais potentes que te mantêm a fazer o que você faz. Muitas vezes as pessoas têm, por exemplo, a sobrevivência como uma força de potência. Aquilo que provoca elas, do tipo, olha, se eu não trabalhar, eu vou passar fome. Se eu não trabalhar, vai faltar as coisas em casa. Outros têm a potência do desejo do tipo, poxa, eu quero comprar aquela casa. Eu quero ter aquele carro para mim passear e viajar. Não, eu quero ter um pouco mais. Eu quero ter um pouco mais de saúde. Eu quero ter um pouco mais de inteligência, de sabedoria. Então todos nós somos motivados, convidados por algum sentimento interno. E desses sentimentos, o pior de todos é esses da escravidão. Esse que a gente acaba fazendo as coisas porque a gente pode, pelo o aspecto ruim. Se eu não fizer, vai acontecer isso. Então isso cria uma sistemática constante e vira esse círculo inconsciente. Então eu estou sempre correndo atrás de um prejuízo. Eu nunca estou pensando em fazer algo extraordinário. Porque as pessoas que são assim, a vida, o cotidiano delas fica leve, fica fácil.
Sabe assim, é de uma maneira, de uma forma tão rica, quando as pessoas, elas, digamos que, como que eu vou dizer? Aquela pessoa, ela tem objetivos maiores. Então daí ela traça, o cotidiano dela fica fácil. Enquanto que o cotidiano é penoso, é difícil, para essa que busca alcançar coisas maiores, o normal fica fácil. A vida do ser humano mediano fica fácil. Aliás, a vida do mediano, ela vai ficar até tediosa, né? Daquela pessoa que está naquela média social. Fica até tediosa, por quê? Porque ela quer mais. Ela não vai ficar contente se todo dia ela não criar um pouco. Se ela não fazer um pouco para sua maquete pessoal, se ela não desenvolver mais. Então, nisso vem nosso processo de conexão com o material intensamente. É que eu chamo de realidade. Aquilo que eu chamo de ilusão é aquilo que a gente deseja, mas não se convoca, não convoca forças interiores para realmente ir em busca daquilo. Então a gente fica com sensações de que se vivêssemos ali, seria interessante. Um arquétipo muito explorado pelas testemunhas de Jeová. Se você já viu alguma revista, algum panfleto, quando eles batem na porta da sua casa, vocês vão ver como que o pessoal que organiza as testemunhas de Jeová, eles montaram um sistema baseado em cima do arquétipo do paraíso. Então é fácil você manipular pessoas quando eu convido elas a um paraíso, porque no paraíso, nas figuras que eles colocam, sempre todos têm casa, o gramado, ou na mesa tem uma grande cesta de frutas lindas. É fácil você convidar um pobre que não tem nada, não tem recurso nenhum, não tem uma casa bonita, não tem um gramado em volta, mora numa favela, por exemplo, e aí ele vê uma cesta de frutas que para ele custa uma fortuna, e aí ele fala, nossa, um dia eu vou ter tudo isso de graça no paraíso. Aí mostram eles construindo casas de forma coletiva. Isso deveria ser um convite ideológico para existir aqui, na Terra enquanto vivo, na lei da atração da prosperidade, e não numa outra vida. Aí é sacanagem, né? Você explorar a fragilidade humana com arquétipos. Então eu sempre me critiquei, falei, olha, se Jesus falou que no céu as pessoas não são e nem se dão em casamentos, é porque no céu eles não têm filho. E se você não tem filho, você não tem um corpo para sustentar, de maneira que você tenha que trabalhar dessa forma que a gente trabalha aqui. É um mundo de energia, provavelmente, em que a consciência seja o aspecto mais importante. Portanto, começar agora a desenvolver a consciência, sim, é importante. O arquétipo do paraíso seria muito bom aqui, em que eu coloco frutas na minha mesa, em que eu como bem, em que eu ajudo o meu semelhante a fazer uma casa, e não nas figurações para um futuro distante, né? Para que eu vou querer aquilo lá na frente eternamente se os meus não vão estar nessa situação? Então nunca será um paraíso. Um paraíso recheado com a consciência infernal, porque eu vou estar bem e os demais, a humanidade, todas ardendo num fogo eterno, né? No Hades, né, que eles falam. Então a gente tem que ter uma mente crítica para lidar com arquétipos. A gente tem que estar sempre muito, vamos dizer assim, atento a ver todos os símbolos e significados e mitos que nos são apresentados, que nos são colocados. Alguns são verdadeiras armas de manipulação em massa. E às vezes a gente pode estar caindo nessa também. Pode fazer parte da nossa vida isso. E meu trabalho se debruça a desmistificar parte disso, a fazer com que você não gaste seu rico dinheiro, o suor do seu trabalho com a coisa errada. E sim possa, através de... A maioria dos alunos aqui já abriu uma conta numa corretora e começar a investir, né? Então, no momento que eu gravo este vídeo mesmo, os fundos imobiliários caíram de preço. E algumas pessoas dizem, mas eu comprei fundos imobiliários lá atrás, paguei mais caro. Sim, tudo bem. Mas você tem que entender que você pagou mais caro lá atrás, só que agora é a hora também de comprar.
Então, quando as coisas estão em baixa, você compra. Amanhã, quando a vida volta ao normal, você fica mais rico, porque aquilo voltou a ser o que era antes. A vida é assim. Quase sempre as coisas voltam a ser o que eram antes, porque existe esse círculo inconsciente que nós falamos lá atrás. Mas ela volta sempre com a mentalidade humana. Por que que o mundo progride? Seja materialmente, seja se livrando das dores do passado. Mas o ser humano vai ter que arrumar um equilíbrio entre o que já está bom, o que já é satisfatório, e o que é realmente ainda com o significado de conforto. Hoje, todo mundo que tem um chuveiro dentro de sua casa vive melhor do que um rei há 200 anos atrás que tomava banho em latrinas, né? Naquelas banheiras, e tinham que esquentar água na lenha. Então hoje a gente vive melhor do que muitos reis. A gente come melhor do que muitos reis. Muitos reis não comeram peixe como a gente come. Muitos reis não experimentaram o mel que a gente pode comprar hoje no supermercado. Então a gente vive melhor do que muitos reis. Mas é engraçado que isso nunca está bom para o ser humano. E riqueza pessoal, na minha visão, quando eu tento atrair a minha lei da atração, né, a minha vibração, é a de qual é o nível de contentamento que eu quero. Isso não quer dizer que eu estando na minha vida simples, com a minha escrivaninha antiga, né, de 30 anos, né, até mais um pouco, deve ter uns 40 anos, eu não possa ir usando ela o tanto que for necessário. Ela não tem nada a ver com as minhas ações de investimento. Veja só, é muito melhor eu ter muito dinheiro. Aliás, escreve isso aqui embaixo, para mim ver que você chegou até aqui, ó, 12 minutos e quase 30 segundos. Que você é melhor ter um grande dinheiro na conta, investido, e não precisar, do que precisar do dinheiro e não ter uma conta com bastante investimento. Então, assim, é melhor ter uma vida simples, nobre, que me satisfaça. Tem gente que pode ser que se satisfaça com muito mais ou com muito menos, mas chegue e desenvolva um limite. Olha, esse ponto tá bom. Quando chegar neste ponto, tá bom, porque assim eu vou poder viver desta forma. Por exemplo, eu poderia trabalhar mais, né? A empresa oferece horas extras, mas eu não pego. Porque se eu pegasse, eu não teria esse tempo de fazer o meu trabalho, que é esse que eu faço agora aqui de desenvolvimento pessoal. A ideia, é claro, tem uma fonte de egoísmo, que é o autodesenvolvimento, a arte da comunicação, o falar, se expressar, o ajudar meus pensamentos a conectar tudo aquilo que eu aprendo, que eu leio, que eu conheço, que eu converso, que eu vejo. Eu gosto de fazer essa junção, mas acima de tudo eu gosto de dividir isso com vocês. Então, qual é o limite? Olha, eu continuo aportando dinheiro, eu continuo juntando dinheiro, comprando ações, fundos imobiliários e ações de energia. Eu não estou indicando nenhuma ação para ninguém, mas é uma forma de eu mostrar para vocês que eu continuo ativo. Então, em vários segmentos, a gente tem que investir a nossa energia. A gente tem que sair dessa procrastinação, ou seja, não deixar de passar um mês, então eu me pago. Eu vou comprar uma ação do MXRF11. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, a ação está em torno de R$9 e pouco, abaixo de R$10. Normalmente ela é R$10,50. Então você fala assim, opa, esse mês eu vou aportar, vou juntar meu dinheiro, vou comprar aquilo ali. Ao longo de anos, você vai acumular uma pequena fortuna, materialmente falando. Em matéria de vibração e consciência, se todos os dias você fazer o exercício de ir vibrando, ir meditando, orando, fazendo sua maquete, ir se fortalecendo, ao longo de anos também você se torna essa pessoa extraordinária. Mas você tem que acreditar que esse cotidiano simples, que você carrega, que tem todos os dias, ele pode ser muito bom. Ele pode ser muito construtivo. Ele pode ser um tijolinho de um grande castelo. Um grande castelo não vai se fazer com um furo, faltando um tijolo. Uma casa não se faz com um buraco, onde você olha na parede você olha um buraco na sua parede e vê do lado de fora, porque falta um tijolo ali. Justo aquele tijolo, é aquele dia. Não, ela é feita por vários pedaços e ela vai se fazendo. E isso que é interessante.
que você tem que acreditar que esse cotidiano ele é capaz de fazer grandes coisas na sua vida. Então, eu preencho esse dia assim com a oração, com uma reprogramação mental, com uma boa leitura, desenhando o meu projeto pessoal. Então, é melhor eu ter mais força e energia e não precisar usá-la. Se um dia eu tiver que morrer, as pessoas dizem, mas você vai morrer, vai deixar alguma coisa para deixar para os outros aí. Só que a pessoa não esquece de uma coisa, né? Você vai inclusive deixar o dinheiro para as pessoas te enterrar, porque custa dinheiro, enterrar corpos de pessoas custa dinheiro. Velório, caixão ou cremação, isso custa dinheiro. E é uma injustiça você deixar a responsabilidade disso para outros, sabendo que você tem consciência de que o seu corpo a gente paga para enterrar os nossos parentes. E às vezes, quando você tem aquele dinheiro guardado e às vezes um parente seu morre e você precisa enterrar, aí quando ele vai ver lá 4 mil reais, 5 mil reais, ele fala assim, de onde eu vou arrancar isso? Né? Então, se nós temos sim um pouco mais de dinheiro, um pouco de previdência, é importante. Olha, isso é uma vida planejada, uma vida de quem tem uma estrutura positiva. Não, eu vou deixar, faço tudo certo, vou deixar tudo certo. Minha vida não tem confusão. Minha vida tem que ser organizada, ela tem que ter uma estratégia. E olha, a simplicidade nesse ponto ajuda muito. Porque quanto mais coisas você tem, mais documentos você tem que gerir, mais escrituras, documentos, isso e aquilo, mais impostos, tudo é mais. E é engraçado que para quem investe, ele aluga tudo e pouco se tem e é muito mais fácil de administrar. Né? E quando você tem o dinheiro à vista, você já chega, paga tudo, não precisa de fazer um financiamento, documentação para o financiamento, para comprovação de renda. Não, você já tem. Então o nível da conversa é totalmente diferente. E é isso que eu queria muito deixar para vocês, que sair da zona de conforto é, em primeiro lugar, implantar nesse cotidiano essas pequenas mudanças, as pequenas atitudes. Esse efeito Zenon é um estado de consciência. Então você se preocupe em mudar sua consciência, em torná-la repleta de aceitação às coisas boas, para que quebre suas crenças de que você não pode, de que não é para você. Não, é para você sim. É para você que tem que acontecer. Porque se você acontecer, você pode realmente se tornar digno de exemplo. Sua vida se torna exemplar, significativa. Quando alguém pensa em você, pensa de forma respeitosa. Tipo, tem que dar os ombros, como é que é? Dar a mão à palmatória, que diz o ditado, né? Eu não gosto desse exemplo, que remete muito à escravidão, né? Então vamos trocar esse exemplo, né? Você tem que entender que a gente tem a obrigação conosco mesmos de quebrar crenças, e isso que é a base. Você tem que acreditar em mim. É mudando os meus pensamentos que eu mudo os meus sentimentos. É mudando os meus sentimentos que eu mudo o meu estado vibratório. Então, todos os dias se eu treinar, bem que eu não consiga fazer isso ao longo do dia todo, mas se eu pegar alguns momentos, 15 minutos, e treinar, eu vou treinar a imaginação poderosa. Nessa imaginação, o vento bate no meu peito. E eu estou no alto de uma montanha, num mirante. Eu olho para trás, tem um lindo chalé. E eu estou no alto da montanha vendo uma paisagem maravilhosa. Vejo pássaros voando sobre mim. E ali eu estou com uma linda camisa azul, grande, folgada. E eu estou com as mãos na cintura dando risada. E falando, nossa, como eu cheguei até aqui, Deus, obrigado, gratidão. Né? Então você tem que fazer algum momento que você para, sabe, vislumbrar o belo, o impossível, sabe? E aí você olha assim do lado, você olha do lado, tem as cadeiras assim, e todos aqueles seus amigos estão sorrindo, olhando para você ali, sabe? Com aquela cara tipo, por que você tá rindo aí, né? E aí você pega uma bandeja com aquele lindo suco de laranja e sai servindo para todos eles, e todos eles dão risada, sabe? Todos eles riem, sabe? Felizes, livres, todos estão descalços e folgados naquela linda espreguiçadeira, né? E aí, por que não? Por que não? Por que não a riqueza? Sim, sim, claro. Mas ela tem um limite. Você não precisa querer daquele, de um carro, querer o outro.
e chegar num carro de 50 mil, aí você quer um de 100 mil, aí depois você quer um de 200 mil. Isso é ego, isso é vaidade, isso é querer se mostrar para outras pessoas. Não é esse o foco. A riqueza é: tenha mais força e poder em você, tenha mais força e poder na sua conta bancária do que ostensivamente. As pessoas não precisam saber das suas particularidades, né? As pessoas mais significativas, como eu já falei da mulher de Londres lá, que morreu, tinha mais de 10 milhões de libras e morava de uma forma, para os ingleses, simples, né? Mas ela estava contente, pois ela conseguia ali, ela ia ao supermercado, ela cumprimentava todo mundo no supermercado, ela era uma senhora, os vizinhos todos conversavam com ela, ela era feliz naquela vilinha em que ela morava, onde ela encontrava sorrisos, ela via pessoas, ela via os amigos, e a conta bancária dela explodindo de dinheiro. E daí? Entende? É melhor ter e não precisar, mas exatamente, aceite que você pode ter, aceite que você deve ter. Esse que é o ponto desse vídeo, para ativar um pouco tudo isso em você. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.